Bom dia a todos, todas e todes. É uma alegria ter vocês aqui com a gente nessa manhã tão especial. Agradeço muito a presença de vocês e, de maneira muito gentil, Gabriel aceitou o convite para estar conosco nessa inauguração dos nossos canais de comunicação, de divulgação nas redes sociais. Nós faríamos essa estreia do nosso canal, mas por problemas técnicos que acontecem, a gente migrou para cá, para o Facebook, e nós vamos ter então a nossa conversa tão aguardada, tão querida, com o professor Gabriel Salomão. Então, só para quem não nos conhece, eu vou fazer uma rápida apresentação e já vou passar a palavra para ele. A gente está contando hoje também com o auxílio maravilhoso da nossa já parceira Ágata, que está fazendo, né, vai ser a nossa intérprete de Libra nessa manhã, e essa é uma alegria muito grande para nós. Bom, meu nome é Renata Bergo, eu sou professora da UF, no campus de Angra dos Reis, e estou atualmente como coordenadora diária do PIBID da UF. O PIBID é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência, é um programa extremamente importante para a formação dos nossos alunos em licenciatura, ele é financiado pela CAPES, e infelizmente há algum tempo ele vem sofrendo uma série de cortes, e isso para nós é de grande preocupação, porque esse programa tem um objetivo muito importante de qualificar a formação dos licenciandos e também estabelecer parcerias com as escolas públicas. E quando a gente tem cortes num programa como esse, há toda uma escala de prejuízos, né? Então, não são só os alunos da universidade que perdem, perde toda a sociedade com a diminuição das pesquisas, com a diminuição do incentivo para a formação de novos licenciandos. Então, estarmos aqui é uma forma de resistência, divulgarmos o nosso trabalho também é uma forma de luta e dizer da importância, né, de qual é o papel verdadeiro da universidade pública, né, no processo de divulgação científica, de democratização do conhecimento, de formação de alunos. Então, é uma alegria poder inaugurar esse nosso canal aqui, essa via de comunicação, tendo uma pessoa tão querida, tão importante para a educação no momento, que é o Gabriel Salomão. Hoje a gente vai ter essa temática super interessante, que ele topou conversar com a gente, numa perspectiva tão especial quanto a montessoriana. Então, eu já vou passar a palavra para ele. Nós vamos fazer nossa atividade vai ter duração de 2 horas. A gente vai ter primeiro uma fala do Gabriel, mas se vocês quiserem já interagir no chat, fiquem à vontade. Mas a gente vai abrir para perguntas nos minutos finais, numa meia hora, 20 minutos ao final da nossa atividade. Gabriel, muito obrigada e a palavra é sua. Muito obrigado pelo convite, professora. É um prazer muito grande, naturalmente é uma honra, assim. E eu quero começar... Bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. E eu quero começar reforçando isso que você colocou. A minha pesquisa foi toda financiada pela CAPES, o tempo todo, né? A minha iniciação científica não teve bolsa, porque eu trabalhava no período, mas aí quando comecei o mestrado e quando ele foi transformado em doutorado direto, toda a minha pesquisa foi financiada pela CAPES. Sem a CAPES eu não teria tido condições de fazer a pesquisa que fiz, não teria tido condições de apresentar a pesquisa como apresentei. Ela teria sido... Eu provavelmente teria feito, porque eu venho de uma realidade bastante privilegiada nesse sentido. Mas ela provavelmente teria sido mais curta, ela provavelmente teria sido pior. E provavelmente os resultados, as contribuições dela para a realidade que a gente tem também não seriam tão boas. Decididamente, o Lar Montessori, que é o trabalho que eu mantenho na internet, não seria tão bom quanto ele é. O Lar Montessori não é financiado pela CAPES, mas ele é produto dos 10 anos de pesquisa que eu passei fazendo na universidade, em grupos de pesquisa enfim, esforços coletivos, financiados quase todos, quase integralmente pela CAPES, pontualmente outras agências de fomento que também vêm sofrendo cortes nesse momento, né? Então, sem sombra de dúvidas, e é um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui num programa financiado pela CAPES nesse momento e reforçar a importância, a urgência da pesquisa para Montessori no Brasil. O Lar Montessori, quando surgiu,
em 2011. Esse ano fazem 10 anos e a gente está fazendo essa live praticamente na data em que se completam 10 anos do Lar Montessori. Então, para mim também é comemoração. O Lar Montessori, quando surgiu porque eu pesquisava Montessori já. Eu estava estudando para iniciar a iniciação científica. E ele continuou da forma que continuou, quer dizer, como um espaço de aprofundamento, né? Ele foi por muito tempo um espaço de introdução, e aí ele pôde se tornar um espaço de aprofundamento, um espaço onde se pode encontrar não só informação confiável sobre Montessori, que felizmente tem sido uma coisa cada vez mais comum na internet, mas um espaço onde se pode encontrar informação confiável e aprofundada graças a financiamento de pesquisa, que foi o que permitiu que eu aprofundasse o meu conhecimento e pudesse então disseminar. Bom dia para todo mundo que está chegando. Muita gente está chegando. Bom dia para todo mundo que está chegando. Hoje o tema da nossa conversa vai ser linguagem, a construção da linguagem no ser humano do ponto de vista montessoriano. E o que a gente vai fazer é uma passagem inevitavelmente rápida, porque o tema nos permitiria ficar aqui bastante tempo, mas uma passagem pelo período sensível que a Montessori chamaria da linguagem, desde a construção da linguagem oral até a alfabetização. O que a gente vai fazer aqui vai mais despertar a curiosidade do que englobar tudo que se tem para dizer sobre esses assuntos, mas a minha torcida é que traga contribuições suficientes para a gente poder levar isso para a sala de aula ou para as crianças com quem a gente convive e para a gente poder se aprofundar depois. Meu nome é Gabriel, eu sou pesquisador, autor do Lar Montessori, atualmente diretor científico da Organização Montessori do Brasil, e nos últimos anos eu tenho colaborado com a Associação Montessori Internacional, com resultados de pesquisa nos encontros anuais dessa associação. E nos últimos 10 anos eu venho espalhando Montessori. O meu trabalho constante é espalhar Montessori, é fazer isso que a gente está fazendo hoje, e é o meu trabalho favorito também, fazer isso que a gente está fazendo hoje. Conversar sobre Montessori com educadores, com famílias, com profissionais da infância, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, arquitetos, todo mundo que tem um olhar específico voltado para a infância. A nossa conversa hoje vai do 0 aos 5 anos de idade. A gente vai do início da aquisição da linguagem oral até mais ou menos a alfabetização montessoriana, até mais ou menos os finais ali em termos de início de leitura, início de escrita, na alfabetização montessoriana, em uma grande pincelada. A gente vai estar aqui por 2 horas, eu vou falar meio direto por aproximadamente 1h30, eu estou aqui com o meu horário colado no computador para eu não perder o controle do horário, e em seguida, das 10h30 mais ou menos até as 11 horas, a gente vai trabalhar com perguntas. Na medida do possível, a gente vai privilegiar as perguntas dos alunos da Universidade Federal Fluminense, que me convidou para estar aqui. Isso foi uma escolha minha, privilegiar as perguntas destes alunos na medida do possível. E aí a gente também vai, também na medida do possível, responder as outras perguntas. Eu torço para que haja mais perguntas do que eu possa responder, mas a gente vai ver. Tá bom? Bom, vamos lá. A Maria Montessori foi uma psiquiatra. E como psiquiatra, no momento em que ela começa a olhar para a criança, ela não olha para a criança como aluna, ela olha para a criança como mente em formação, né? Então, como mente, como corpo, como ser em formação, né? E isso fez toda a diferença para a abordagem pedagógica desenvolvida pela Maria Montessori. O interesse primeiro e maior da Maria Montessori o tempo todo não era tanto no aprendizado e na retenção do aprendizado por parte dos seus alunos, mas era
na construção do ser humano em algo que ela vai chamar mais tarde de formação do ser humano, né? Quando a Maria Montessori começa o seu trabalho, ela começa com crianças de 2,5, mais ou menos, a 7 anos de idade. E por isso ela não pega inicialmente ali a fase da aquisição da linguagem propriamente dita, porque pelo menos os inícios da aquisição da linguagem vão acontecer até os 2,5, 3 anos de idade, e ela pega as crianças a partir dos 2,5, 3 anos de idade. Então ela não pega isso logo de início. De início, a Montessori vai trabalhar com a alfabetização, e aí só muito mais tarde, coisa de 15, 20 anos, até um pouco mais, na carreira dela, é que ela vai ter a oportunidade de trabalhar com bebês. E aí sim ela vai ver a aquisição de linguagem acontecendo. Então, ela explica as coisas em livros diferentes por causa do momento em que ela consegue aprender e desenvolver uma abordagem ou sugestões ou ideias para cada uma dessas coisas, né? A alfabetização, a Montessori vai explicar bastante neste livro aqui. Deixa eu achar a câmera. Pronto. Deste livro aqui, A Descoberta da Criança. Nesse livro, ela tem um capítulo grande só sobre a alfabetização. Então, é neste livro que ela vai explicar a alfabetização. Não é a única coisa que ela explica nesse livro. Ela explica outras coisas também, mas é neste livro que a alfabetização aparece. A aquisição de linguagem, por outro lado, eu achei que o livro estava aqui atrás e que ia ser super legal, que eu ia pegar e mostrar para vocês. Ele está embaixo de uma pilha de livros ao meu lado. Então, ele vai demorar um instantinho mais para aparecer para a gente. Mas já ele aparece embaixo desta pilha. Mas já ele aparece para a gente também. Espera aí. Pronto. A aquisição da linguagem oral, por outro lado, a Montessori vai explicar neste livro, A Mente da Criança, né? Neste livro, a Montessori vai falar ali sobre o primeiro período da vida da criança, quando ocorre a aquisição da linguagem oral. Tá bom? Então, e esse livro em que ela fala da aquisição da linguagem oral, na verdade, é muito mais tardio do que o Descoberta da Criança. O Descoberta da Criança é a 5ª reedição de um livro que ela começa a publicar em 1909, e o Descoberta da Criança é lá de 1945, mais ou menos. 49, perdão. E este livro aqui, a primeira edição dele é de 1945. Então, eles têm uma distância aí de 30 e poucos anos entre eles, né? A Montessori vai entender a aquisição da linguagem muito depois da alfabetização. A gente vai, num determinado momento, usar esta linha do tempo aqui, que é a linha do tempo que a Montessori usa para explicar a alfabetização. Eu tenho uma edição antiga dessa linha do tempo aqui, que eu vou mostrar para vocês inteira quando chegar o momento, é ela que a gente vai usar. Então, a Montessori tem esse percurso em termos de linguagem. Ela começa entendendo a alfabetização e depois ela entende a linguagem oral. O percurso que a gente vai fazer aqui hoje é diferente. A gente vai começar a olhar para a criança recém-nascida e a gente vai em ordem cronológica, tá bom? A Maria Montessori, quando começou a observar crianças, notou 2 características fundamentais, ou 3, para a gente entender a questão da linguagem de verdade, né? A primeira característica fundamental que ela notou foi a mente absorvente. A mente absorvente é o que hoje a gente chama de plasticidade cerebral ou plasticidade neural do cérebro da criança, né? O cérebro da criança, bem como o cérebro do adulto, se modifica diante de novas experiências. Então, dependendo do contexto que a criança encontra quando nasce, da família que ela tem, das experiências que ela vive, da escola para onde ela vai, dos privilégios que ela tem, o cérebro dela vai se formar
de maneira diferente, né? O tecido do cérebro mesmo vai se formar de maneira diferente. E então, a experiência vivida é que forma a personalidade da criança. Só que a criança não é, do ponto de vista da Montessori, um ser passivo que fica aguardando pelas experiências até que as experiências cheguem para alterar o seu cérebro. Não é assim que funciona. A criança busca ativamente aquilo de que ela precisa para a formação do seu cérebro. Então, se você olhar, por exemplo, para uma criança de 4 meses, 6 meses, mais ou menos, que esteja ali fazendo qualquer coisa, que esteja ali brincando com alguma coisa ou fazendo alguma coisa interessante para ela com as mãos em silêncio, e aí alguém, um adulto ou uma criança mais velha, fala perto dela, esta criança de 4 meses, 6 meses, larga tudo que está fazendo para olhar para a pessoa que falou ali do lado dela. Ela faz isso porque ela está buscando ativamente linguagem. Ela não está ali como uma vítima da linguagem ao redor, só recebendo, só ouvindo. Ela está ali buscando a linguagem que ela precisa para se desenvolver, né? E isso é da maior importância. Assim. Então, a mente absorvente é essa característica da mente da criança pequena que busca aquilo de que precisa para se desenvolver e, quando encontra, absorve e então forma o seu cérebro a partir das impressões que consegue por meio de suas experiências. Claro que além das experiências que a criança busca ativamente, ela também é afetada por coisas que ela não busca ativamente. Então, por exemplo, o sotaque dos adultos ao redor ou das crianças mais velhas ao redor, a maneira como esses adultos falam, não é uma coisa que a criança busca, mas ela é afetada por aquele sotaque. A criança não nasce buscando língua inglesa. Ela nasce buscando língua. E ela vai encontrar língua portuguesa, língua inglesa, língua francesa, língua chinesa. Ela vai encontrar a língua ali no ambiente dela que faz parte do contexto em que ela vive. Então, a criança não busca coisas específicas. Ela busca mais ou menos. E ela é afetada pelo que ela encontra. Por exemplo, a criança busca dicas emocionais sobre como ela deve se comportar. Ela fica atenta ao ambiente ao seu redor para encontrar dicas ali de como ela deve se comportar, de quais são as emoções das pessoas ao redor. Se essa criança der a sorte de estar num ambiente com segurança alimentar, segurança de moradia, e em que os adultos ao redor dela sejam adultos tranquilos, sejam adultos gentis, sejam adultos firmes, mas cuidadosos e amorosos, esta criança então vai formar uma personalidade também segura, um pouco mais à vontade com novos desafios, mais tranquila, mais capaz de concentração. Se esta criança nasce em um ambiente com insegurança alimentar, insegurança do ponto de vista de moradia, sem saneamento básico e também um ambiente onde os adultos sejam intranquilos, agressivos, não que essas coisas precisem vir todas juntas, né? São várias coisas que podem vir juntas ou separadas. Eu estou pegando o melhor dos cenários e o cenário mais difícil, né? Em que esses adultos sejam muito agressivos, muito ansiosos, muito incertos, por exemplo, né? Às vezes por conta de negligência, às vezes por conta de excesso de carga de trabalho, todas essas coisas. Então, esta criança
que encontra adultos, tanto em casa quanto na escola, né, que mostram para ela que o mundo é um lugar incerto, esta criança se construirá menos segura, menos capaz de concentração, menos à vontade com novos desafios, né, e com um quadro emocional mais cheio de instabilidades. Então, a mente absorvente é tudo isso. A gente hoje vai olhar só para a mente absorvente linguística, vamos pensar assim, do ponto de vista da linguagem, né? Mas a mente absorvente não existe só para a linguagem, ela existe para toda a formação da criança, da personalidade da criança. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa que a gente precisa levar em consideração é que existem períodos sensíveis no desenvolvimento. Períodos sensíveis é um termo cunhado antes da Maria Montessori para botânica, e que a Maria Montessori aproveita para falar de desenvolvimento infantil, e que até hoje eu travei. Estou aqui? Acho que estou aqui. Então vamos lá. Então, períodos sensíveis é um termo cunhado antes da Montessori para botânica. Esse termo é aproveitado pela Montessori para falar do desenvolvimento infantil. E depois, até hoje, na verdade, continua sendo usado pelo pessoal das neurociências para falar de desenvolvimento infantil ainda. O que esse termo quer dizer? Esse termo muitas vezes é substituído pelo termo janela de oportunidade. E muitas vezes é usado como períodos sensíveis mesmo. Ele quer dizer que há intervalos durante o desenvolvimento da criança em que ela está especialmente apta, especialmente pronta, especialmente focada no desenvolvimento de um determinado tipo de habilidade ou na aquisição de um determinado tipo de conhecimento. Então, existe um período sensível para o movimento, existe um período sensível para a linguagem, existe um período sensível para a matemática, existe um período sensível para a percepção da ordem ao redor de padrões e de detalhes. Então, os períodos sensíveis estão aí para guiar o desenvolvimento da criança. Eles são uma coisa interna à criança e estão aí para guiar o desenvolvimento da criança. Pois bem, a criança tem um período sensível de linguagem e ela também tem um período sensível para escrita e leitura, que não é exatamente natural, porque a escrita e a leitura não são exatamente naturais, mas é um período sensível que, na verdade, junta vários outros períodos sensíveis e que cria um momento propício para o aprendizado da escrita e da leitura. Isso não parece importante agora, vai ficar importante quando eu falar que a criança começa a aprender a escrever com 3 anos e meio ou 4 anos. Aí vai ficar importante. Então, a gente vai guardar esta informação de que existe um período sensível para escrita e leitura para a gente usá-la adiante, tá bom? E a terceira característica importante da criança é a autoeducação. A autoeducação é a capacidade, que não é exatamente uma característica da criança, mas tudo bem, é a capacidade que a criança tem de aprender sozinha. E quando eu digo aprender sozinha, eu não quero dizer aprender isolada, aprender solitária. Eu quero dizer que ela vai aprender sem a constante interferência por parte do adulto. Então, a Maria Montessori desenvolve uma série de materiais, ou aprimora uma série de materiais que tinham sido desenvolvidos também por outras pessoas, para que estes materiais de desenvolvimento, que são chamados muitas vezes de materiais didáticos, mas que de fato são materiais de desenvolvimento,
possam ser manipulados livremente pela criança e, através da manipulação desses materiais, essa criança possa adquirir conhecimentos e habilidades. Sem a constante ajuda e constante interferência do adulto. Me deem só um minutinho. É muito cedo, eu preciso de café. Mas o café atrapalha a minha garganta e eu preciso de água. Então, é um jogo que eu preciso fazer o tempo todo. Vamos lá. O desenvolvimento... Eu vou mostrar essa linha do tempo para vocês. E depois a gente não vai ficar olhando para ela o tempo todo, tá? Mas eu quero mostrar essa linha do tempo para vocês. Aqui, meu Deus. Aqui, pronto. Essa daqui é uma linha do tempo do desenvolvimento da linguagem na mente da criança pequena. Essa linha do tempo está no livro A Mente da Criança. Eu peguei essa edição antiga da linha do tempo porque ela é muito bonita e muito grande. E ela é mais bonita da gente olhar. Mas ela também está no livro, na edição nova, na edição A Mente da Criança. Agora que eu quero encontrar, eu não vou, mas é aquela linha que eu mostrei para vocês agora há pouco. Ela também está no A Mente da Criança. Está chegando. Pronto, tem esta aqui, que é uma das linhas do tempo que a Montessori faz para a linguagem. E tem esta aqui. Essa é a que a gente vai olhar hoje, tá? Por que eu estou mostrando tanto os livros da Montessori? Porque eu quero que você compre, tá? Não é uma propaganda patrocinada, mas eu quero que você compre, porque são livros preciosos para você ler completos, além do que a gente vai conversar aqui hoje, e eles estão sendo republicados. O Mente da Criança foi republicado este ano, a edição é novíssima, pela editora Kirion, e o Descoberta da Criança foi republicado em 2017, também pela editora Kirion, e você encontra os dois para adquirir por um valor possível hoje. Quando eles não existiam novos, nos sebos eles estavam incompráveis. Então, a gente vai olhar para este comecinho aqui do desenvolvimento da linguagem na criança. No começo da vida da criança, depois eu passo esta linha do tempo para a professora Renata e ela coloca à disposição de vocês, talvez no Facebook, talvez de alguma outra forma, num post ali, para que vocês possam olhar a linha do tempo mais de perto, tá bom? No começo da vida da criança, ela tem uma absorção auditiva da linguagem. Ela ainda não olha para a boca de quem está falando, ela só escuta. E isso vem desde o útero, de uma certa maneira, porque ela escuta o som da voz humana desde o útero, né? Isso já se sabe bem. E aí, então, depois de alguns meses, essa criança também desenvolve uma absorção visual da linguagem humana. Quer dizer, quando alguém fala, ela olha para a boca de quem está falando, né? E, portanto, isso nos aponta que é importante para a criança ver pessoas falando com ela. E, então, é da maior relevância que a gente fale com essa criança, que a gente converse com essa criança, né? Já eu vou dar algumas sugestões nesse sentido. Em seguida, lá pelos 6 meses de idade, a criança começa a articular uma primeira sílaba, né? Ela começa a balbuciar alguma coisa. E esta primeira sílaba, ela ainda não tem sentido. Assim, ela ainda não quer dizer uma palavra específica ou uma frase. É um exercício de articulação, né? Conforme os meses vão se passando, essa primeira sílaba se torna uma quase palavra, assim. Então, essa criança
tem intenção no que ela diz. Ela começa a notar que o que o adulto fala ou o que as crianças mais velhas ao redor dela falam tem sentido, e isso é muito importante. E aí ela começa a articular uma linguagem que também tem sentido, né? O que é essa coisa toda do linguagem tem sentido? É assim, se eu faço um som que para você não tem sentido nenhum, então, digamos que você não saiba inglês. Nada, nada, nada de inglês. E eu digo door. Door, para você, não quer dizer absolutamente nada, porque você não sabe inglês. Então, aquilo é só um som solto no mundo. E não tem sentido, é só som. Por outro lado, se você sabe a língua, door em inglês quer dizer porta. Se você não sabe inglês, é isso. Door quer dizer porta. Se você sabe a língua e eu falo para você porta, porta tem uma sequência de sons e também tem um sentido, né? Ou para levar em consideração também, né, a linguagem por gestos, por sinais. A gente tem aqui uma intérprete de Libras conosco, né? É a mesma coisa. O sinal em si tem duas facetas. Uma dessas facetas é o movimento das mãos, a expressão do rosto, o movimento do corpo. Uma outra faceta é o que aquilo quer dizer. É o sentido por trás, manifestado e compreendido, porque a pessoa que está vendo a sinalização compreende o sinal, né? E na linguagem falada é a mesma coisa, porque a pessoa que está falando e a pessoa que está ouvindo compartilham da interpretação daqueles sons. Olha que coisa complicada, né? Não é fácil para um cérebro de 4, 5, 6 meses dar conta dessa imensidão de coisas. Eu estou falando aqui, e se você está acompanhando passo a passo, você teve que parar tudo que você estava fazendo nesse momento para a gente conversar sobre esse ponto, porque isso exige atenção. Isso é um dos pilares, por exemplo, da linguística moderna. A ideia de que existem duas facetas, né, para um símbolo. Uma faceta que é o som, ou sinal, ou desenho, e uma outra faceta que é o sentido que vai junto com aquele som, aquele sinal, ou aquele desenho. E aí a criança com 4, 5 meses entende isso. E isso é uma sacada incrível, é uma percepção incrível. Isso destrava a língua para a criança. Se você... Ai, desculpem, eu preciso colocar o meu computador na tomada. Peraí. Pronto. Se você já assistiu o filme que fala da vida da Helen Keller, por exemplo, ou se você já leu o História da Minha Vida, que conta a história da vida da Helen Keller, você viu a cena em que a Helen, com 7 ou 8 anos, descobre que existe uma ponte entre o sinal e o significado. E nos impressiona, porque ela tem 7 ou 8 anos, então quando ela descobre esse sinal ou significado, a gente consegue enxergar nela a surpresa, porque ela tem 7 ou 8 anos. Então a gente consegue ver a surpresa e aquilo nos impressiona, chega a nos emocionar. Mas isso acontece com todos os bebês com 4 meses, 5 meses, 6 meses de idade. Todos os bebês, em algum momento nesse começo da vida, aí no intervalo até 6 meses, 7 meses, em algum momento vão perceber que existe uma conexão entre som, ou movimento, ou gesto, ou desenho, e sentido, e significado. E quando ele descobre isso, um mundo novo se abre. E aí ele começa a articular palavras intencionais. Só que, claro, ele ainda exercitou muito pouco o aparelho fonador. Garganta, boca, língua, lábios, tudo, né? Muito pouquinho de exercício nisso tudo. Então ele não consegue, por exemplo, dizer água. O que ele diz é aua. Ou
se ele vai fazer um sinal, ele não consegue fazer o sinal perfeito, refinado. Ele faz um início ali, alguma coisa que parece uma palavra. E a gente entende. E quando a gente entende e a gente reage mostrando que a gente entende, a criança tem motivo para continuar. Então, daí para frente, o que vai acontecer é que essa criança vai querer dizer cada vez mais coisas, ela vai tentar dizer cada vez mais coisas, e ela vai tendo cada vez mais sucesso. Então, tem um momento, por exemplo, um pouco à frente, em que ela vai dizer aua, ela ainda não consegue articular a palavra completa ou o sinal completo, mas o que ela quer dizer com aquilo é: eu gostaria de um copo d'água, por favor, se possível agora. Mas ela só está com uma sílaba, ela só consegue articular uma sílaba. Então, e aí, claro, depois o aparelho fonador vai amadurecendo, vai sendo mais exercitado, até chegar o ponto em que essa criança consegue dizer quase qualquer coisa. E há uma explosão linguística lá pelos 2 ou 3 anos. Na verdade, são duas, uma aos 2 e uma aos 3 anos, em que a quantidade de palavras à disposição da criança e a quantidade de estruturas sintáticas à disposição da criança vão se multiplicar. E, de repente, esta criança se expressa de uma forma muito mais próxima da forma do adulto do que da forma do bebê. Uma criança de 3 anos e meio tem uma expressão mais parecida com um adulto se expressando do que com um bebê de 4 meses se expressando. Isso quer dizer que em 3 anos, essa criança adquiriu linguagem suficiente para quase toda a sua vida. É claro que ela ainda vai aprender palavras, vocabulário, mas a linguagem ela adquiriu. A estrutura da linguagem ela adquiriu para toda a sua vida, em 3 anos. E isso é incrível, né? Assim, e isso é uma das coisas mais bonitas, mais fabulosas que existe na humanidade. Como uma criança salta do nada para o todo. Né? É o maior salto possível. Bom, isso é a linguagem oral. Se esta criança vive em um ambiente com palavras escritas, quer dizer, se ela mora numa casa com livros, se ela frequenta espaços em que há muitas coisas escritas, hoje em dia, praticamente todas as crianças frequentam espaços com muita coisa escrita. Né? Tem as telas para começo de conversa, mas se ela for ao mercado também tem um monte de coisa escrita, na rua tem um monte de coisa escrita, ainda que não seja uma casa com muito livro e tal. Mas essa criança já vai ter visto letras a rodo. Ela tem um período sensível na vida dela que é de ordem, que é de percepção de padrões. E ela vai ter percebido que existem sinais escritos que se repetem ao longo da vida dela, aparecem de novo e de novo. E ela começa a ter certa curiosidade por estes sinais escritos lá pelos 3 anos e meio, mais ou menos. Algumas crianças aos 3, algumas aos 4. Lá pelos 3 e meio, essa curiosidade começa a aparecer. Esta criança também percebeu, porque ela tem um período sensível para a percepção de padrões, ela também percebeu que não só existem letras que se repetem, mas existem sons ou sinais que se repetem com frequência. E ela começa a perceber os contextos em que as coisas aparecem.
Então, eu vou pedir desculpas nesse momento. Eu não consigo manter os paralelos agora com Libras e com a comunidade surda por pura incompetência da minha parte. Eu não consigo manter os paralelos de agora para diante. Eu vou ter que enveredar pela alfabetização, pela abordagem fônica, que é muito que a gente usa em Montessori, e me abro para a gente ter discussões sobre esse assunto depois, especificamente com a comunidade surda, para a gente entender os paralelos possíveis aí, tá bom? Mas eu vou ter que enveredar por onde eu consigo seguir agora. Então ela começa a perceber sons que se repetem, coisas do tipo o, e o o aparece em vovô 2 vezes. Então, quando ela escuta uma outra palavra que tem um o, ela pode olhar para um adulto que esteja por perto e dizer o, que nem vovô? E eu tive um aluno que me fez essa pergunta, e na altura eu tinha entendido errado que a curiosidade das crianças pelo som começava com os sons iniciais das palavras. Então, o que eu esperava era alguma coisa do tipo v, que nem vovô, né? E este menino não foi no som inicial, ele foi num som medial e final. O o que aparece no meio e o o que aparece no fim da palavra, né? Mas ele começa a ter essas inquietações a respeito do aparecimento do som em várias palavras, né? Então, esta criança começa a ter curiosidades, perguntas sobre o sinal escrito, a letra, e ela começa a ter perguntas sobre o som. Ela está me mostrando que ela quer juntar essas duas coisas, que ela quer juntar o som com aquilo que está no papel, com aquela letra, né? E aí eu tenho um sinal, uma indicação de que esta criança está pronta para o início do processo de alfabetização. Aí a gente vai dar 2 passos atrás. Eu segui com a linguagem com vocês, mas aí a gente precisa dar um passo atrás, porque a alfabetização não é só linguagem, a alfabetização também é movimento. E também é desenvolvimento sensorial. E a gente precisa dar um passo atrás para a gente entender o que é que está acontecendo ao mesmo tempo na vida da criança em termos dos outros aspectos do desenvolvimento. Então, esta criança está se movimentando ali desde que nasceu, né? Ela está fazendo movimentos variados e ela vai aprender a andar, e ela vai aprender a subir e descer, e ela vai aprender a escalar e a carregar coisas, ela vai aprender a passar por cima e por baixo de coisas, a arremessar coisas, a segurar coisas com firmeza. Uma série de movimentos, alguns muito exigentes, alguns menos exigentes, alguns que exigem equilíbrio, outros que exigem força, outros que exigem precisão, né? Mas ela vai então desenvolver ali nos 2, 3 primeiros anos de vida uma série de habilidades de movimento. Bom, gente, segurar um instrumento de escrita segurar um instrumento de escrita exige precisão, exige movimento, porque eu vou ter que escrever com aquilo. Mas nos escapa, como adultos, que também exige um controle da força. Porque se eu uso força demais no papel, eu furo o papel, eu rasgo o papel. E se eu uso força de menos, a letra não aparece no papel, ou o traçado não aparece no papel, eu não consigo ver, porque fica leve demais. Então eu preciso usar a quantidade exata de força para que a escrita apareça fácil no papel, mas não fure nem amasse o papel. Por outro lado, eu preciso usar esta força concentrada no lápis.
Porque se eu colocar a força aqui, conforme eu escrevo, se eu estiver pressionando esta parte em lugar de pressionar esta parte, o que acontece é que eu mexo o papel enquanto eu escrevo, porque eu estou pressionando no meu pulso em vez de pressionar na ponta dos meus dedos. Então, é a quantidade exata de força no local exato do corpo. Eu tenho um monte de corpo, mas para escrever eu preciso concentrar tudo aqui. É difícil. É um aprendizado que exige muito treino de movimento. Então, se você pegar um manual de caligrafia, não esses manuais de lettering que a gente tem agora que são feitos para vender a rodo, não esses manuais. O manual clássico de caligrafia artística que vai te ensinar a usar uma pena. A pena é muito mais difícil do que essa canetinha de pincel que se usa muito agora, porque tem uma pena aqui, peraí. Eu faço um pouquinho de caligrafia artística. E o que acontece é o seguinte, uma pena tem uma pontinha assim. E a tinta na pena fica guardada nesse espaço entre as duas superfícies metálicas que vocês estão olhando, né? Nesse espacinho aqui no meio fica guardada a tinta. A pena é partida em dois. Eu acho que não dá para ver direito. Se eu pressionar aqui, talvez apareça. Olha, aqui. Ela é partida em dois. E aí, quando eu escrevo, a tinta escapa por aqui e, dependendo da força que eu coloco, eu separo as duas partes da pena e a letra fica mais grossa ou mais fina. Então, exige uma precisão enorme para escrever com um negócio desse. Eu não treino o suficiente, então a minha caligrafia artística não fica tão bonita. Mas quem fica bonita mesmo tem uma precisão extraordinária para escrever com isso. E num manual clássico de caligrafia, as primeiras 10, 12 páginas do manual não são dedicadas à escrita. Elas são dedicadas à postura, a como você deve ficar sentado, como você deve apoiar os pés no chão, a que ângulo devem ficar as pernas, como você deve se sentar na cadeira, como apoiar o braço na mesa ou não. E os professores mais antigos de caligrafia, isso já não se faz mais, mas os professores mais antigos de caligrafia criaram, inclusive, algumas máquinas, alguns suportes, tripés, que ajudavam a apoiar o braço no lugar certo, segurar o corpo ereto e tudo, para que se conseguisse escrever com precisão. Isso é uma coisa que praticamente desapareceu. Mas a importância de se treinar o corpo inteiro para a escrita é levada em consideração na caligrafia artística para adultos, mas é esquecida completamente quando a gente fala da criança que está aprendendo a escrever. Então, se esta criança vai precisar controlar o seu corpo inteiro para conseguir escrever com facilidade, isso quer dizer que esta criança lá nos 2, 3, 4 primeiros anos da vida dela precisou fazer um monte de movimentos com o corpo. Precisou escalar e subir e descer e passar por baixo e passar por cima e carregar coisas. Por quê? Porque ela precisa ter costas fortes, os músculos das costas precisam ser fortes, os músculos dos ombros precisam ser fortes, os músculos dos braços não só fortes, mas precisam aceitar um controle minucioso. Então, eu tenho um trabalho a ser feito com todo o corpo antes da alfabetização. Eu vou começar já já a falar de uma alfabetização que se inicia aos 4 anos, 3 anos e meio, mas pensando que esta criança antes teve inúmeras possibilidades de desenvolvimento. Então, eu quero mostrar uma coisa. Eu não preparei slides, porque eu acho que quando a gente apresenta slide na conversa online, a gente fica muito pequenininho na tela, e aí o que acaba acontecendo é que a gente não conversa assim tão bem, a gente não vê a expressão das pessoas e tal. Então, eu tento usar o mínimo possível de slide em conversa online. Mas tem uma figura ou outra que merece ser mostrada. Eu estou achando aqui uma figura legal e eu vou abrir a imagem num instante para mostrar para vocês. Ela vai ficar um pouco pixelizada, mas vamos lá, serve.
Deixa eu ver se consigo compartilhar a tela. Parará. Pronto. Tela inteira. Deixa eu ver se consigo. Aparece a tela, gente? Eu não sei se aparece a tela. Peraí. A tela não está aparecendo para vocês, não é? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a figura, eu vou colocar o link no chat privado, aqui com o pessoal que está controlando essa transmissão para a gente. E o pessoal vai pegar esse link, por favor, e vai colocar no chat para todo mundo, tá bom? E aí vocês podem ver a foto. E aí o que vocês vão ver nessa foto é a mobília da Amy Pickler. Não é uma mobília montessoriana, é uma mobília de uma outra cientista do desenvolvimento, que desenvolveu uma série de peças de mobília. Pronto, o pessoal do PIBID já colocou aqui para vocês. É esse link que está aí. Se vocês clicarem, vocês vão ver a figura. É uma mobília de madeira, quase toda, que serve para a criança fazer uma série de movimentos muito difíceis, muito desafiadores para uma criança pequena. E eu estou usando esse exemplo para dizer o seguinte: não é só Montessori que nos apresenta possibilidades de movimento. Outras pedagogias, outras abordagens também oferecerão isso para nós, né, para a criança pequena. E todas essas pedagogias são pedagogias que olharam para o desenvolvimento de uma forma mais orgânica, de uma forma mais ampla. Então, se você olhar esta imagem, agora ou depois, viu, gente? Você vai ver que tem uma série de escadas, rampas, túneis, degraus, para a criança conseguir passar através, passar por cima, passar por baixo, escalar e tudo. Quando essa criança chega lá na idade da escrita, ela tem o seu corpo preparado. Aí a gente precisa de um outro preparo em termos de corpo, que é o preparo da mão, o preparo minucioso da ponta dos dedos, né? Quem desenvolveu essas mobílias foi a Amy Pickler. Espera aí que eu vou botar o nome da Amy Pickler aqui para vocês. Se você quiser dar um Google depois na Amy Pickler, eu vou colocar também aqui no chat privado e vou pedir para o pessoal do PIBID colar aí para vocês. Eu estou pedindo isso, gente, porque eu não consigo escrever nos comentários de vocês aqui da transmissão. Então o pessoal do PIBID consegue fazer isso para a gente, eu agradeço, tá bom? Então tá bem. E aí a gente precisa do desenvolvimento minucioso da pontinha dos dedos, né? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha a pontinha dos dedos? Bom, tem um monte de coisa que dá para fazer e eu não vou conseguir esgotar as possibilidades. A gente está aqui numa grande, ampla pincelada, tá bom? Mas como é que a gente consegue trabalhar as pontinhas dos dedos? Bom, a gente pode pintar com a ponta do dedo só para a gente aprender a movimentar o dedo, sem uma precisão específica, mas aprender a movimentar a ponta do dedo. Né? A gente tem quebra-cabeças, por exemplo, com formas geométricas, né? Em que você tem uma forma geométrica e essa forma precisa entrar num molde específico. E num molde no mesmo formato. Então você tem uma peça triangular que tem que entrar num buraco triangular, tá? Do mesmo tamanho e tal. A criança pode passar o dedo ao redor do triângulo da peça e depois passar o dedo ao redor do triângulo do orifício. E aí ela encaixa. E então ela está fazendo este movimento aqui com o dedo. Se ela fizer isso com o quadrado, fizer isso com o círculo, fizer isso com o triângulo, esta criança está começando a fazer movimentos específicos e controlados com a ponta do dedo indicador. O dedo indicador é o dedo que vai indicar para onde o lápis deve ir também. Então, quando a criança está escrevendo, uma parte interessante do trabalho é feita pelo dedo indicador. Os outros dedos se envolvem em outras coisas. Então, por exemplo, a criança pode lavar alguma coisa, lavar louça, assim. E aí ela tem que lavar um pote pequeno ou um copo pequeno e ela tem que fazer este movimento aqui
para conseguir passar por dentro da vasilha ou por dentro do copo. E quando ela faz este movimento, ela está fazendo isto aqui, né, gente? Que depois ela vai usar menor para escrever, né? Na escrita a gente não movimenta muito o pulso, a gente movimenta mais os dedos, mas ela vai usar também. Se a criança colabora comigo para pendurar roupas no varal, pendurar meia, pendurar cueca, que são menorzinhas e ela consegue trabalhar melhor no começo, e depois pendurar camisetas, panos de prato, parará, no varal. E ela tem que fazer este movimento aqui, ou este movimento aqui, para abrir o prendedor e colocar o prendedor no varal. Esta criança está trabalhando esses 3 dedos em conjunto, né? E o que a gente vai fazendo aos poucos é que a gente vai somando competências, habilidades aí, manuais. Vamos lembrar que, ao mesmo tempo, a linguagem está se desenvolvendo. Né? A linguagem não parou de se desenvolver. A gente voltou uns anos, a gente está falando aqui da criança de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, mas a linguagem está se desenvolvendo ali em paralelo, tá? Então você tem a mão se desenvolvendo aqui, o corpo e a mão se desenvolvendo aqui, a linguagem se desenvolvendo aqui. Bom, em algum momento essas partes do desenvolvimento, que não são bem partes porque se desenvolvem juntas, mas essas partes do desenvolvimento vão se encontrar de verdade. E elas vão se encontrar de verdade no que a Montessori vai descrever como um período do desenvolvimento propício para o aprendizado da escrita e da leitura. E a Montessori vai nos indicar também que, passado este período propício para o aprendizado da escrita e da leitura, fica mais difícil de aprender a escrever e ler, e não mais fácil. Então, a gente tem a percepção, do ponto de vista montessoriano, uma percepção errada, de que aprender a escrever aos 7 ou 8 anos é mais fácil do que aprender a escrever aos 4 ou 5. Não é. Do ponto de vista montessoriano, não é. É mais difícil. Por quê? Porque se eu faço isso lá pelos 3, 4, 5, eu estou bem no momento em que aquele desenvolvimento da mão e aquele desenvolvimento da linguagem estão se encontrando. Então é o momento mais adequado para esse aprendizado, para esse desenvolvimento. Mas não de qualquer maneira. Vamos lembrar. O que eu estou fazendo é juntar som e movimento, certo? Bom, do ponto de vista da Montessori... Gente, só uma parte aqui. O pessoal do PIBID colocou para vocês nos comentários aqui o nome da Amy Pickler. É esse nome que você precisa copiar e colar se você quiser encontrar as fotografias que eu estou mencionando. Não precisa ser exatamente a fotografia que eu coloquei. Você pega aí no comentário do PIBID que está escrito Amy Pickler, você copia isso, cola lá no Google e escreve Amy Pickler Mobília. Amy Pickler Mobília. E aí você vai encontrar uma série de fotografias muito legais e talvez vídeos mostrando essa mobília desenvolvida pela Amy Pickler, que é incrível, tá bom? Então vamos lá. Para que a criança escreva, do ponto de vista da Montessori, a criança precisa conseguir fazer a junção, a coincidência entre som e símbolo, entre som e letra, tá certo? A gente vai preparar essas coisas uma antes da outra. Então, primeiro, a gente precisa preparar a coisa do som. A criança precisa perceber que a língua tem sons isoláveis. E aí a gente tem um jogo que a gente faz nesse momento. De novo, eu estou resumindo coisas, tá bom? Este jogo que eu vou descrever para vocês está explicado o suficiente neste livro. Depois eu passo todas essas referências para o pessoal do PIBID, que pode colocar na descrição desse vídeo, que vai ficar gravado aqui no Facebook, tá bom? Mas tá aqui. A Path for the Exploration of Any Language Leading to Writing and Reading, que é um livreto, ele é bem pequenininho, é um livreto da Muriel Dwyer, que é uma grande montessoriana, que trabalhou
com a alfabetização e ela refinou alguns processos iniciados pela Montessori. Exatamente na linha que a Montessori ia, sem tirar nem pôr. Mas ela especificou algumas coisas e então nos ajuda, tá? E a Amy Pickler, então, sugere uma série de etapas para um jogo de sons. Eu vou contar a primeira etapa para vocês em detalhes e mencionar as outras, tá bom? A primeira coisa que a gente faz, então, numa primeira etapa, é, por exemplo, colocar várias frutas em cima de uma mesa. É importante que cada uma daquelas frutas comece com um som diferente. Eu não estou falando de letra, eu estou falando de som. Cada uma delas tem que começar com um som diferente. Então eu posso ter uma tangerina, eu posso ter uma laranja, eu posso ter uma banana, eu posso ter um abacate, posso ter um pêssego, eu estou me esforçando aqui, gente, e posso ter um limão. E tenho todas essas frutas, por exemplo. Podem ser frutas ou qualquer outra coisa, tá? Pode ser qualquer coisa que a criança conheça e esteja acostumada. Miniatura de bichinho, por exemplo, vai funcionar, não tem problema, tá? Ou objetos variados, então pode ter uma lixa, uma pedra, não tem importância, uma borracha, tal, tudo funciona, tá? Objetos que a criança conheça, e que cada um comece com um som diferente. E aí eu vou pegar um desses objetos, então vamos dizer que eu pego essa pedra aqui. Que eu pegue essa pedra. E aí eu pego de uma forma que a criança possa ver, eu não escondo assim, não, tá? Eu pego a pedra e digo assim, daqui de onde eu estou, eu consigo ver uma coisa que começa com e eu tenho uma pedra na minha mão, então a criança vai dizer pedra, né? Tem que ser um objeto que ela já associe com aquele som. Então, se ela conhece isso como cristal, não vai funcionar. Ela tem que conhecer isso como pedra, tá? Ou se eu pego uma lixa, por exemplo, de unha, né? E digo, de aqui de onde eu estou, eu vejo alguma coisa que começa com e ela diz lixa, né? Ou se forem frutas, a laranja ou a banana, tal. Eu digo o som inicial. Daqui de onde eu estou, eu vejo uma fruta que começa com B. B. E aí tem uma banana aqui na minha mão. E a criança vai dizer banana. Isso, a banana. Aí eu coloco na mesa. E aí eu pego o abacate. Daqui de onde eu estou, eu vejo alguma coisa que começa com A. E a criança vai dizer o abacate, abacate. Isso, abacate. E aí eu posso entregar para a criança ou colocar de volta na mesa. Tal. E eu faço isso pegando os objetos, um a um. Daqui de onde eu estou, eu vejo alguma coisa que começa com a mexerica. Então, tá aqui, beleza. Tá, próximo. E a gente vai fazendo isso com cada um dos objetos. Tem que ser legal, é um jogo, é para ser divertido. E aí, em seguida, eu não pego mais os objetos. Os objetos ficam todos ali na mesa, eu fico sentado na frente da criança, olhando para os objetos que ela já conhece, com os quais ela já jogou antes, e digo, daqui de onde eu estou, eu vejo uma fruta que começa com E aí ela já jogou isso antes enquanto eu estava segurando a laranja. Então, agora que eu digo uma fruta que começa com ela sabe que eu estou falando da laranja. E ela vai lá na laranja e ela pega a laranja. E ela diz laranja, isso, a laranja. Laranja, eu falo. Laranja. E faço isso com todas. Faço isso com a mexerica, faço isso com a manga, faço isso com a banana, faço isso com o limão, com a maçã, com as frutas todas. E se eu quiser botar outras coisas que não são frutas ali, eu posso colocar também uma cebola. E você vai dizer, mas Gabriel, de cebola não é um S. Não tem problema. Nesse momento a gente não está trabalhando letra, a gente está trabalhando som. Eu só quero que a criança consiga isolar som. E aí, quando a criança tiver conseguido fazer tudo isso, eu vou refazer este mesmo jogo com o som final. Ela tem que estar muito boa no som inicial, com muita coisa. A gente tem que conseguir entrar numa sala de casa ou da escola, olhar para a sala de casa e dizer, daqui de onde eu estou, eu vejo alguma coisa que começa com J. E a criança ir até a janela e dizer janela. Ou S.
e a criança vai até o sofá, e de sofá, eu tenho que chegar nesse nível, tem que ficar muito bom com o som inicial, para eu em seguida ir para o som final. Eu não atropelo etapas, é muito importante ir devagar e dar tempo para que a criança absorva cada uma das etapas desse jogo. Então, em seguida, eu faço a mesma coisa que eu fiz com o som inicial, com o som final. Daqui de onde eu estou, eu vejo alguma coisa que termina com o. E, por exemplo, eu tenho um relógio na minha mão. Ou que termina com e eu tenho uma laranja na minha mão, tá? Alguma coisa assim. E depois eu faço com os objetos todos em cima da mesa, com o som final. Em seguida, eu refaço as duas etapas, segurando e não segurando, para sons mediais. Primeiro com sons tônicos, sons fortes, depois com sons fracos. Depois, eu descrevo um objeto som a som. Daqui de onde eu estou, por exemplo, daqui de onde eu estou, eu vejo uma caneta. E a criança vai dizer uma caneta. Isso, uma caneta. E em seguida, com os objetos na mesa, eu digo, daqui de onde eu estou, eu vejo uma caneta. Depois que eu já passei por todos na mão, eu coloco na mesa e passo por todos na mesa, várias vezes, até a criança conseguir fazer isso num ambiente grande e menos controlado do que uma atividade na mesa. E vou, daqui de onde eu estou, eu consigo ver uma janela. Uma janela. Isso, uma janela. E aí a gente segue, né? E aí, quando a criança conseguiu trabalhar, ouvir os sons todos de uma palavra e dizer qual é a palavra, então daqui de onde eu estou, eu vejo um espelho. E ela entende que isso é um espelho. Em seguida, é a criança que precisa fazer os sons da palavra. Então, eu mostro para a criança uma caneta e pergunto para ela dos sons daquela palavra e ela me dá os sons. E ela diz, os sons dessa palavra são k-a-n-e-t-a, ou j-a-n-e-l-a, ou espelho, né? E essas fases são complexas, são muitas, e nesta exposição eu sei que eu não vou dar conta de explicar completamente, aprofundadamente, cada uma dessas coisas. Eu poderia simplesmente pular esse jogo e seguir para coisas mais simples da gente entender numa exposição breve, mas esse jogo é essencial. Sem esse jogo quase nada vai dar certo, e sem esse jogo a gente vai ter que guiar a criança o tempo todo. E o caminho de aprendizado de escrita e leitura em Montessori não é guiado o tempo todo. Ele acontece por exploração e por descoberta. Então é fundamental que a gente tenha uma preparação sólida antes de mergulhar nas letras. Até este momento eu não entrei em letras. Tá? Até este momento eu estou só em sons. Esse jogo pode começar a acontecer quando a criança tem uns 2 anos e pouco, 2 anos e meio. Você precisa medir um pouco pelo teu aluno, pela tua sala, pelo teu filho ali, mas mais ou menos 2 anos e meio até 3 anos, tá? E você vai seguindo com esse jogo. Você vai ter no mínimo, 6 meses a 1 ano desse jogo antes de mergulhar na alfabetização em si. E aí, então, a gente vai começar a alfabetização em si, e eu separei aqui os meus materiais caseiros de alfabetização para a nossa conversa. Então, eu vou pegar 2 exemplos aqui para a gente conversar, tá? Isso, assim, são letras de lixa, tá? As vogais são de uma cor, as consoantes são de outra cor. Gabriel, mas o seu é vermelho e o meu é azul, é ao contrário. Não tem problema, nada disso é importante. É importante que elas sejam de cores completamente diferentes e contrastantes, que todas as vogais sejam de uma cor e todas as consoantes sejam de uma outra cor. Você não pode fazer tudo colorido. Um é laranja, o outro é verde, o outro é azul, o outro é roxo. Não pode. Você tem que fazer de cores diferentes só para distinguir vogal de consoante. Tá bom?
E aí vamos lembrar, nesta altura aqui do campeonato, quando eu chego com este material para a criança, ela já jogou o jogo dos sons até ela mesma conseguir dizer uma palavra som a som, e ela já dá conta de todos os sons da língua dela. Ela precisa já dar conta de todos os sons da língua portuguesa. Então, e aí eu quero renovar as minhas desculpas pelo fato de que eu não consigo fazer as pontes com Libras nesse sentido, mas eu acredito que pontes existam, e então, de novo, me abro a conversa nessa direção, tá bom? Então, a gente vai pegar uma letra, e vamos lembrar, a criança já sabe o som, então este não é o momento em que eu vou ensinar o som para ela. Neste momento eu só vou mostrar que existe um símbolo que representa aquele som, um desenho que representa aquele som, tá? Então eu convido esta criança para ver letras. E aí, bom, nesse momento eu preciso de uma mesa, eu vou colocar essa letra deitadinha assim em cima da mesa, vou segurar esta letra por aqui assim em cima da mesa, apoiando a minha mão aqui em cima. Com a minha outra mão eu vou pegar um dedo e eu vou passar com a letra apoiada na mesa, tá? Aqui no vídeo não vai ficar, mas ela tem que ficar apoiada na mesa. Eu vou passar o meu dedo pela letra. Este O, ele é muito esquisito, eu também não gosto desse O, tá? A gente vai pegar o G aqui porque ele funciona melhor. Eu também não acho essa fonte pro O muito boa, mas ela é boa para todas as outras letras, então eu continuo usando, tá? Mas, por exemplo, para o G, eu vou fazer isto, isto. G, gato, gato. Garrafa. Galho. Então eu faço a letra, digo o som e digo uma palavra. E aí é a vez da criança. E aí ela pega a letra, ela passa o dedo pela letra, diz o som e diz uma palavra, ou não diz a palavra, eu não vou ficar corrigindo a criança, não. Mas aí ela vai para a letra. Eu vou mostrando, primeiro, eu dou prioridade para as vogais, eu sigo o interesse da criança, não tem uma ordem específica para a apresentação dessas letras. Eu vou seguindo o interesse dessa criança na exploração dessas letras. Em termos de sequência, não tem uma sequência específica, mas eu tento dar prioridade para as vogais. Porque se a criança souber todas as vogais e souber umas 4, 5, 6 consoantes, ela já consegue formar um monte de palavras. Se a criança só souber consoantes e não souber quase nenhuma vogal, ela praticamente não consegue formar palavras. Então, eu dou prioridade para as vogais e vou apresentando consoantes aos poucos. Eu posso, por exemplo, para cada vogal apresentar uma consoante, sabe? De tal maneira que ao final do processo de saber ali 5 vogais, ela saiba umas 5, 6, 7 consoantes. E aí, a gente já consegue começar a formar palavras com isso que ela já sabe. E depois que ela começa a formar palavras, eu continuo apresentando as outras letras de lixa, até que ela consiga associar um som com cada letra. Até que ela consiga associar um som com cada letra. Num primeiro momento, eu só dou um som para cada letra. As letras têm vários sons, tá? O A, por exemplo, pode ser A. O E pode ser E e E. O S pode ser S ou Z. Eu vou só dar um som para cada letra num primeiro momento, tá bom? Eu seleciono um som principal e toco o barco. Eu não vou conseguir chegar com vocês hoje aqui no final do processo de alfabetização. Então você vai perguntar para mim, Gabriel, mas e se a letra tem 12 sons? O que é que eu faço com isso? Tem material para isso, tem atividade para isso. A Montessori descreve no Descoberta da Criança, a Muriel Dwyer descreve no Caminho para a Exploração de Qualquer Língua, levando a escrita e a leitura. Eu descrevo isso num curso de alfabetização,
tem curso de formação em Montessori, eu não vou conseguir chegar no final desse processo em uma palestra, em uma conversa breve. Mas a gente tem como trabalhar tudo isso, tá bom? A criança não fica na mão em momento nenhum. A gente tem mais material depois para trabalhar tudo isso. Aí eu quero encontrar para dividir com vocês o próximo material que a gente vai trabalhar, que está em algum lugar aqui dentro. Espera aí. Eu acho que está numa pasta minha. Eu guardo esses materiais em lugares diferentes porque eles amassam de formas diferentes e depois eu perco. Eu vou descrever o material para vocês, eu não estou encontrando imediatamente. São letras recortadas em papel. Eu estou tentando mais uma vez aqui. Você tem a letra recortada em papel e a criança vai trabalhar com essas letras recortadas para formar palavras. Desculpem, eu só peguei a minha pasta de materiais porque eu achei que todos os materiais estivessem juntos. Eu devo ter guardado esse em outro lugar e peço desculpas a vocês. Vou de novo colocar uma foto aqui para vocês. E vou pedir para o pessoal do PIBID colocar a foto aqui no chat, tá bom? Estou só pegando uma foto legal aqui. Pronto. Pronto. Vou colocar aqui no chat do PIBID. O link é enorme e não vai abrir por esse link. Peraí. Este abre. Este vai abrir direitinho. Peraí que eu vou colocar aqui. Pronto, vou pedir para o pessoal do PIBID pegar o segundo link que eu coloquei aqui, que é o letseducate.ie. E aí pegar esse link e colocar ali nos comentários para o pessoal. Muito obrigado. Vocês vão ver que tudo que eu estou mostrando é de letra cursiva. Convencionalmente, em Montessori se usa letra cursiva. Tem toda uma discussão que a gente pode ter na hora das perguntas e respostas sobre esse assunto. Tá bom? E aí eu tenho essas letras, então, recortadas em papel, ou em madeira, ou em papelão. E o que eu vou fazer com isso é que eu tenho várias de cada letra. Então, eu tenho 10 As, 10 de cada vogal, 5 de cada consoante. Tá? Então, eu consigo escrever quase qualquer palavra com isso. Vamos lembrar que essa criança explorou os sons à exaustão e depois associou os sons às formas das letras. E então, o que eu vou fazer com ela em seguida é convidá-la para compor palavras num chão ou numa mesa usando esse alfabeto móvel. E aí, vou dizer para ela que palavra você quer compor. E ela pode dizer, eu quero compor livro. Eu digo, tá bem. Quais são os sons de livro? E a criança vai dizer, L, I, V, R, O. Certo, esses são os sons de livro. Então, qual é a primeira letra aqui? Qual é o primeiro som? O primeiro som é L. Certo, cadê o L aqui? Eu não disse para ela nome de letra em momento nenhum, eu só disse som, né? Então eu digo para ela, cadê o L aqui? E aí a criança vai encontrar o L ali na caixa, que é o L para ela, e vai colocar no tapete ou na mesa. Eu digo, certo, qual é o próximo som de livro? E ela vai fazer L, I, V, O, L, I. Isso, I. Cadê o I aqui? E aí ela encontra o I e coloca na mesa ali com pinguinho, com tudo. Qual é o próximo som? L, I, V, V. L, I, V, V. Isso, então cadê o V aqui? Aqui, pronto, colocou. E depois, L, I, V, R, R, R. Cadê o R aqui? Tá aqui, colocou, tá. Livro. L, I, V, R, O. Aí, cadê o O? Tá aqui, e coloca. E aí ela compôs. Veja que eu não disse para ela que a primeira palavra que ela ia compor era pato, porque só tem sons fáceis. Eu não disse para ela que a primeira palavra que ela ia compor era uva, porque só tem sons fáceis. Não, eu perguntei para ela, qual é a palavra que você quer compor?
e ela vai compor a palavra que ela quiser compor. Isso é precioso. Permitir que a criança escolha a palavra que ela quer compor faz toda a diferença. Eu fiquei responsável uma vez pela alfabetização do menino, e aí, quando a gente começou, eu ainda não tinha lido a Muriel Dwyer, e eu tinha aprendido com um monte de gente que a gente deveria sugerir palavras para a criança usando miniaturas. Então a gente colocava a miniatura no tapete e a criança escrevia a palavra daquela miniatura. E aí estava dando certo, mas assim, sabe, meio morto. E aí o menino estava indo e não estava indo. Aí eu terminei de ler a Muriel Dwyer e falei, ok, eu estava fazendo tudo errado. Era por isso que não estava dando tão certo quanto precisava dar certo. A magia não estava acontecendo. E aí um dia eu sentei com ele e falei, que palavra você quer compor? E aí ele falou, cadeira. Eu falei, tá bom. E aí a gente foi fazendo, ele compôs cadeira. E agora? Tapete. Tá bom. E ele compôs tapete. E agora? Cocô. Tá bom? E aí ele compôs cocô. E agora? Xixi. Tá bom? E ele compôs xixi. E agora? Agora eu quero escrever o nome do fulano, que era amigo dele. E ele escreveu ali o nome do amigo. E nessa, a gente ficou no tapete uns 40, 45 minutos. Ele compôs no total 16 palavras. Antes ele compunha 3, 4, às vezes 5, e de uma vez ele compôs de uma vez ele compôs 16, 17 palavras. Um monte de palavra, de uma vez, sabe? É fabuloso, é fantástico o que acontece quando a gente faz a alfabetização por um caminho de descoberta. Aí, paralelo a tudo isso, paralelo às letras de lixa que a gente falou agora há pouco, né, a criança está usando um outro material chamado encaixe de metal ou encaixe de desenho. São encaixes geométricos. Esse eu tenho um exemplar reduzido aqui. Eu fiz um de plástico bem pequenininho, só para poder mostrar para vocês como ele funciona. Então eu tenho ele aqui, peraí. Ó, isso aqui. Dentro disso aqui tem uma outra pecinha azul que a gente usa, que tem um puxadorzinho. E o que a criança faz, o meu é pequeno, o que a gente usa na sala Montessori é um pouco maior, ele é assim. Mas o que a gente faz com isso é que a gente coloca em cima do papel, e aí a criança com o lápis, um lápis colorido, vai seguir este contorno aqui no papel. E depois ela coloca a forma azul que está aqui dentro, encaixadinha, ela sobrepõe ao contorno e segue também. E depois ela pinta dentro com linhas paralelas, né? Com linhas retas paralelas. E ela faz várias formas. Eu só mostrei para vocês a elipse, mas a criança tem 10 formas para explorar, e depois ela pode fazer desenhos usando essas formas, mandalas, etc. e tal. Então, dá para ela ir muito longe no uso desse material, e o que acontece com esse material é que a criança faz caligrafia. Ela não faz caligrafia com letra, ela faz caligrafia com desenho. Então é super legal. Fazer caligrafia com letra normalmente é muito enfadonho para a criança, mas fazer a caligrafia com o desenho é muito legal para a criança. E então ela preenche, faz o contorno, faz o outro contorno, os contornos têm que ficar certinhos um em cima do outro, então ela precisa de uma precisão no traçado ali que vai ajudar depois na escrita. E aí essa criança está traçando a letra de lixa com o dedo. Então, ela está aprendendo a forma da letra de lixa, o traçado da letra de lixa. Ela, com o dedo, ela está compondo palavras com o alfabeto móvel e ela está usando o lápis lá nos encaixes de desenho para fazer desenhos. Então, ela está trabalhando 3 coisas: a forma da letra, a escrita com várias letras e o uso do lápis. Assim, eu estou tentando fazer um triângulo, só que minha câmera está invertida. Ela usa a forma da letra, na letra de lixa, compõe palavras com alfabeto móvel e treina o uso do lápis nos encaixes de desenho. O que acontece com essa criança é que ela vai trabalhando paralelamente
e isoladamente cada uma das habilidades essenciais para a escrita depois. E chega um momento, se eu tiver superfícies de escrita na sala, lousas, pedaços de papel, cavaletes com pincel para pintar, uma lousa na parede que não seja para adulto, mas que seja para criança poder desenhar nela, tal, vai chegar um dia em que essa criança vai pegar um giz, um lápis, um pincel ou o próprio dedo e ela vai escrever. Ela sabe a forma das letras, ela sabe compor palavras com alfabeto móvel e ela sabe usar o instrumento de escrita. Então, um dia, ela vai escrever. Se essa criança não escrever espontaneamente, eu tenho outros caminhos, mas o habitual é que essa criança escreva. Eu tenho lousas que posso usar para que ela repita algumas letras e de uma forma muito prazerosa, elas adoram fazer isso e fazem por dezenas de minutos a fio. Eu tenho lousas para escrita de palavras e tal. Eu tenho como incentivar um pouco essa escrita se ela não acontecer espontaneamente. Mas o que ocorre, na enorme maioria das vezes, é que a criança então vai escrever espontaneamente. Esta criança, ao mesmo tempo ou perto disso, está aprendendo a ler. E como é que ela aprende a ler? Bom, muitas vezes ela aprende a ler também espontaneamente. Então ela compôs uma palavra com alfabeto móvel e ela bate o olho naquela palavra que ela compôs, que era, por exemplo, livro. Ela bate o olho na palavra que ela compôs e diz: livro! Tá escrito livro aqui. E eu digo: tá escrito livro aí. Eu consigo ler. Aqui tá escrito tá escrito pato aqui. E aqui tá escrito tá escrito cadeira aqui. E aqui, e ela consegue ler. Algumas crianças não começam a ler espontaneamente. E se ela não começa a ler espontaneamente, eu tenho um exercício para fazer. Então, ela compõe as palavras com o alfabeto móvel e eu digo para ela: fala para mim os sons dessa palavra. E digamos que seja pato. E ela diz p-at-o. Eu digo: fala mais rápido. P-at-o. Mais rápido. Pato. Mais rápido. Pato. Mais rápido. Pato, 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 pato! E aí dá o clique que ela precisava. E ela entende que aquelas sequências de sons, quando lida muito rápido, representa uma palavra. Se eu ler só p-a-t-o, não me diz nada. Mas se eu ler bem rápido, pato, 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 aquilo é uma palavra. E aí a criança descobre que ler é possível e ela experimenta com outras palavras e rapidamente ela treinou o suficiente para ler qualquer palavra. Eu vou encerrar por aqui. Não é justo, mas eu vou encerrar por aqui. A gente chegou então neste momento até o início da escrita e o início da leitura. É claro que é possível ir mais longe, mas este é o nosso ponto hoje, tá bom? O pessoal aqui me pediu, a professora Renata especificamente, me pediu para divulgar o meu curso de alfabetização. Então vamos lá. Eu tenho um curso de alfabetização em Montessori, que é isto que nós conversamos hoje em mais horas. Então a gente vai mais fundo em cada um desses pontos. As aulas desse curso costumavam só acontecer ao vivo, então eu tinha um limite muito grande em termos de quantas vezes ao ano eu conseguia ensinar esse negócio. Então, uma pessoa editou essas aulas para mim, elas estão prontas, eu só preciso fazer a revisão. Neste momento, elas só não estão disponíveis para vocês porque eu atrasei. Mas eu vou fazer a revisão destas aulas em breve. E aí estas aulas vão ser disponibilizadas num curso. É um curso fechado e pago, mas os cursos do Lar Montessori sempre têm um valor o mais acessível possível. Assim, o mais acessível que eu consigo cobrar é o que eu cobro. Então,
essas aulas vão ficar disponíveis em breve. E aí, quando essas aulas estiverem gravadas, o que vai acontecer é que o pessoal que assistir às aulas gravadas, depois vai ter 3 momentos para perguntas e respostas comigo. Tá? Porque quando a gente tem a aula ao vivo, a gente vai tirando dúvida ali no momento da aula, que nem a gente vai fazer agora. Mas quando a gente tem a aula gravada, não dá. Então a gente vai ter aula gravada, um fórum para perguntas e respostas e momentos para dúvidas depois. Tá bom? Eu estou anunciando uma coisa que ainda não existe, mas daqui 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas mais ou menos, vai existir, tá bom? E aí eu deixo vocês todos ficarem sabendo pelas redes do Lar Montessori, pelo Instagram, o Facebook, o blog e tal, os e-mails do Lar Montessori. Eu aviso todo mundo assim que isso estiver disponível. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, muito obrigado pelos comentários que vocês foram fazendo aqui. Eu acompanhei tanto quanto eu pude, fui respondendo direto tanto quanto eu pude, pelos comentários que vocês foram fazendo aqui sobre essa conversa. E aí vamos lá. O jogo que eu falei das frutas, com que idade a gente faz? 3 anos? Isso, aproximadamente. 2 anos e meio, quase 3. Até sempre, tá? Crianças de 5 anos ainda adoram esse jogo, só que normalmente estão já nas fases mais avançadas dele, mas você continua fazendo, ele é sempre bom, tá bom? A professora Renata está aqui na tela com a gente, então eu vou deixar ela falar também e descansar um pouquinho. Ai, querido, que maravilha, que coisa boa te ouvir. A gente não cansa, eu enchi folhas e folhas de anotação e é realmente muito prazeroso te ouvir. Enquanto as pessoas vão aí aquecendo para fazer perguntas, eu vou começar a falar e aí a gente vai vendo aqui o que aparece. Primeiro, uma coisa realmente encantadora da pedagogia Montessori é que ela nos convida a sermos também pesquisadores, né? A ideia da educação como ciência, né, do professor investigar o que interessa a sua turma, em que fase, em que período sensível a sua turma está. A gente tem já um conhecimento científico dessa observação, mas também é um convite para você ver como é que isso se enquadra na sua realidade, com os seus alunos, naquele contexto, né? Então, o professor observador, o professor que cria novos materiais a partir do que se tem de conhecimento, isso é fantástico, é realmente um grande convite. E observando o público que nós temos, um público incrível, estou impressionada nessa manhã chuvosa de uma sexta-feira. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Nós temos alunos da UF, temos professores de Paraty, professores de Mangaratiba, de Angra dos Reis, de Belo Horizonte, que nós também temos uma parceria com a prefeitura de lá. Então, é um público bastante interessado, né, para essa hora da manhã. A gente fica bastante feliz. E da gente reforçar essa importância desse profissional, né? Nós, pedagogos, professores da educação infantil, das séries iniciais, trabalhamos com o que há de mais precioso na vida, né? Com os anos mais importantes de construção da personalidade, de construção do cognitivo, de construção motora. Então, nós temos uma responsabilidade gigantesca, e é por isso que a gente não pode parar de estudar, não pode parar de buscar conhecimento. Então, eu fico pensando, né? A gente ainda não conseguiu vencer no Brasil os índices tão ruins de alfabetização, né? Nós continuamos ano a ano ainda com muita dificuldade de vencer o analfabetismo ou vencer os índices ruins de proficiência em leitura e escrita. E a gente precisa ir a fundo nisso. É claro que esse insucesso, vamos colocar assim, na alfabetização, ele tem várias razões. Ela não ela não começa na escola e não termina na escola, né? Tem razões de políticas públicas que não tem continuidade, questões biológicas, de saúde, de condições dessa criança, né? Você falou algo muito importante sobre isso, sobre o ambiente em que a criança está, né? Esse desenvolvimento, ele tem uma programação, vamos dizer assim, da espécie para acontecer, né? Nós deveríamos poder ter a liberdade de nos desenvolvermos completamente, né, nesses padrões da nossa espécie, mas a conjuntura social, econômica, educativa, isso vai ter muita importância. Então, temos, sim, diferentes razões, mas nós precisamos olhar para a nossa tarefa na escola, o que cabe a nós. E a gente precisa, sim, assumir que uma parcela desse insucesso
está ligado a uma formação precária do pedagogo, formação deficiente do professor, e de não conhecermos a fundo esse processo, né? Então, como é que se dá essa construção no cérebro infantil? Como é que isso se dá motoramente? Né? Então, quanto mais a gente puder ter acesso a conhecimentos pedagógicos que nos instrumentalizem, que nos incentive, que nos estimule a pensar sobre, isso é fundamental. Então, eu sou completamente apaixonada pela pedagogia montessoriana, porque justamente ela traz a filosofia, a teoria, mas também ela aponta caminhos já testados, observados cientificamente, do que dá certo, do que é possível fazer, e a gente precisa ir se apropriando disso, né? Eu acho fundamental. Enfim, já começaram a aparecer algumas perguntas aqui, vou deixar o pessoal, então... Primeiro, eu queria só muito rapidamente agradecer a chance de falar com professores de escolas públicas, da rede pública. A gente tem muita vontade de fazer isso em Montessori, a gente nem sempre tem os espaços, porque o que acontece é que temos poucas pessoas na academia que olham para Montessori, e aí é o pessoal da academia que faz a ponte. E então, eu queria agradecer isso, a chance de falar com o pessoal que está na escola pública. A Montessori iniciou um trabalho muito interessante em termos de erradicação do analfabetismo. O Gandhi chegou a elogiar esse trabalho da Montessori na Índia e a incorporar o método dela de ensino de escrita e leitura em escolas como uma maneira de erradicar analfabetismo mais rapidamente. Então, fica a sugestão para os nossos líderes de copiarem aí talvez Gandhi e implementarem a mesma coisa, né? E para os nossos educadores. Vamos lá, vamos para as perguntas. A repetição ao apresentar o objeto se faz necessária nesse momento de forma sequencial a cada objeto? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Se você estiver falando do jogo dos sons, aquele primeiro jogo, o que a gente faz é que primeiro a gente trabalha com cada objeto segurando e depois a gente trabalha com todos os objetos na mesa. Então tem, nesse sentido, uma repetição. Tá bom? Aí alguém perguntou, embora eu já não tenha a pergunta mais aqui na tela, mas alguém perguntou como a gente faz a transição do som, aqui, a Lucicleide, perguntou como a gente faz a transição do som para a sílaba. Em Montessori a gente não faz essa transição. Em Montessori a gente não trabalha com sílaba. A gente trabalha só com o som. Som inicial, som final e som medial, sons mediais todos. Mas a gente não trabalha com sílaba. A escrita, a leitura em Montessori não parte da sílaba em nenhum momento. A criança, algumas crianças, naturalmente silabam. E tudo bem. E a gente não vai, de nenhuma maneira, interromper isso. Mas a gente também não vai usar isso como uma etapa formal da alfabetização. Tá bom? Tem diferença em introduzir a letra cursiva ou a de forma? Eu adoro essa pergunta, porque é assim. Em Montessori existe um preconceito enorme a favor da letra cursiva. Então eu quero descrever algumas coisas. Porque esse preconceito faz sentido e porque ele não faz, tá bom? A gente em Montessori alfabetiza com a letra cursiva, sobretudo porque a gente pode. Porque assim, a criança que está na escola montessoriana passou por uma série de etapas preparatórias do ponto de vista motor. Então a letra cursiva não é difícil para ela, porque ela tem todo o controle motor necessário para escrever com a letra cursiva. A letra cursiva tem algumas vantagens e benefícios. Então, por exemplo, uma letra bastão você consegue inverter, né? Se você vai escrever um E, por exemplo, em letra bastão, você pode escrever para o lado certo ou você pode escrever para o lado errado, né? Inverter o E, espelhar o E. Com a letra cursiva, o espelhamento não é muito possível, ele é muito mais difícil de acontecer. Uma outra vantagem interessante da letra cursiva é o espaço. Então, assim, na letra bastão, o que é que você tem? Você tem letra
Para vocês está ao contrário, eu vou daqui. Você tem letra, um espacinho, outra letra, um espacinho, outra letra, um espacinho, outra letra, e aí um espaço grande você começa outra palavra. Mas entre cada letra você tem um pequeno espacinho. E é muito difícil para a criança separar uma palavra da próxima palavra, porque tudo tem espaço. Na letra cursiva, não. Na letra cursiva, dentro de uma mesma palavra, tudo está junto, não tem espaço. E aí tem um espaço entre uma palavra e a próxima. Então é mais fácil nesse sentido. Quando você vai compor a palavra com alfabeto móvel, por exemplo, se você quer compor uma frase, na letra cursiva você vai grudando uma na outra ali, e aí dá espaço e continua. Na letra bastão você vai dando espacinhos entre elas e aí espação. Muito fácil fazer confusão nesse sentido, tá? Então o primeiro ponto é esse. Por outro lado, a Montessori é muito explícita, eu já não me recordo se ela fala isso neste livro aqui, A Descoberta da Criança, ou se ela diz isso neste livro aqui, que chama Creative Development in the Child, que é um livro que eu estou relendo agora, por isso que ele está todo coloridinho aqui em volta. Aqui. Creative Development in the Child é um outro livro da Montessori em que ela também comenta a alfabetização. E em um desses dois livros, eu não me lembro qual, ela vai dizer para nós muito claramente que o objetivo da abordagem de alfabetização da Montessori é facilitar o processo de alfabetização. Não é mudar a forma como se escreve na cultura da qual a criança faz parte. Então, não é que você precise forçar a letra cursiva necessariamente, embora haja caminhos para fazer isso de forma agradável. A letra cursiva tem essas vantagens. E uma outra vantagem legal é que, quando a criança aprende a letra cursiva, ela consegue escrever na bastão, ela consegue escrever na de imprensa, que é essa letra dos comentários daqui, a letra do jornal e tal. Ela consegue escrever na cursiva, ela consegue escrever em todas, e ela consegue ler todas. Quando ela aprende a bastão, ela não consegue pegar aquela habilidade e transportar imediatamente para a cursiva ou para a de imprensa. São novos aprendizados inteiros que precisam acontecer. Então, é mais fácil para a criança a letra cursiva nesse sentido, porque ela tem uma base mais complexa, mas se a criança está preparada para ela, é tudo bem, e ela universaliza, ela generaliza aquele aprendizado para as outras formas de escrever com mais facilidade. Tá? Então tem argumentos para usar a cursiva, mas a Montessori não se propunha a alterar a forma de escrever da cultura. Ela só se propunha a facilitar o processo de alfabetização. Por exemplo, se você vai para um outro país, um país árabe ou um país ali do Oriente em que você use outras formas de escrever, os ideogramas ou outros alfabetos, o alfabeto cirílico lá na Rússia e tal, você não precisa dizer, para fazer Montessori tem que ser o alfabeto cursivo do Ocidente. Não. Você vai reproduzir a abordagem tanto quanto possível, utilizando a forma de escrever daquela cultura. Tá bom? Isso é muito relevante da gente ter em mente. Não sou pedagoga, tenho alunos do Fundamental 2, 6º, 7º e 8º, que não sabem ler e escrever. Como trabalhar a alfabetização Montessori com esses jovens? Bom, aí você tem adolescentes, então você vai trabalhar com eles da forma parecida que você trabalha com adultos. Quando eu comecei a usar a abordagem de alfabetização da Montessori, eu não comecei com crianças, eu comecei com adultos. Foi o meu primeiro público. Eu trabalhei numa ONG de alfabetização de adultos. Perdão. Tá, já volto aqui. Eu trabalhei numa ONG de alfabetização de adultos, trabalhei numa sala de adultos com dificuldades de aprendizado e tal. E ali eu usei, então, elementos da abordagem da Montessori. O que a gente fazia de diferente ali? A gente tinha períodos de discussão sobre a realidade social dos adultos.
adultos. Um pouquinho numa linha freiriana, assim, mas não com o preparo e a competência necessárias, eu não sabia Freire. Mas era um pouquinho na linha do Freire, assim. A gente tinha debate sobre a realidade social e a gente usava, então, esses debates como ponto de partida para, a partir dali, escolher as palavras com as quais a gente ia trabalhar e, a partir dali, escolher os sons com os quais a gente ia trabalhar. Então, a gente invertia a ordem das coisas. Em vez de começar pelo som e chegar à palavra, a gente começava da palavra e se aproximava do som e aí retornava à palavra, tá? Porque a gente precisava partir da realidade social. E com o adolescente você vai fazer alguma coisa nessa direção. Você vai começar discutindo aquilo que é interessante para o adolescente, que chama a atenção do adolescente, parará, e vai construir ao contrário. Eu não vou conseguir te explicar assim minuciosamente agora, mas é mais ou menos isso. Você vai começar do interesse do adolescente, vai para a palavra, uma palavra-chave dentro daquele interesse, e aí dentro daquela palavra você pega o som, você não vai mais usar a letra de lixa, porque a criança pequena tem uma sensibilidade sensorial, e por isso a lixa chama a atenção dessa criança. Para o adolescente já não é assim. Você pode usar formas de arte, você pode usar ainda o lápis para fazer contornos e tal, mas você não vai usar essas formas grandonas, você vai ter que usar forminhas pequenininhas, que ele possa fazer grandes mandalas e atividades artísticas interessantes e colorir da forma mais apropriada para ele e tal. Então você tem que dificultar um pouco para ficar interessante para o adolescente. Você não vai usar o sensorial mais, porque o adolescente não é mais sensorial, nem mesmo o adulto, mas você ainda vai trabalhar a preparação da mão. Então você pode trazer costura, você pode trazer marcenaria, você pode trazer culinária, coisas que exijam que aquela mão se aperfeiçoe, só que num nível adolescente ou adulto de interesse. E aí você vai trabalhando som, você vai trabalhando interesse intelectual, você vai trabalhando habilidade manual, só que tudo adaptado ao adolescente, e você vai juntando isso. É claro que é muito mais difícil fazer isso com o adolescente do que com a criança que está, segundo a Montessori, no período adequado, no período em que a alfabetização lhe chama muito a atenção e é espontaneamente interessante para ela. É diferente, é mais difícil, mas dá para a gente pensar também. É importante a gente levar em consideração o estágio do desenvolvimento. O adolescente não é igual à criança, o adulto não é igual à criança. Tem um livrinho de Maria Montessori chamado... Tá tudo bagunçado aqui, gente, porque eu estou fazendo um monte de trabalhos ao mesmo tempo de pesquisa e tal, e aí tá tudo meio bagunçado, mas tá aqui. Tem esse livrinho chamado Da Infância à Adolescência, de Maria Montessori. Você consegue este livrinho entrando em contato com a Meimei Escola. Eu vou pedir a gentileza à professora Renata e o pessoal do PIBID para me pedir a forma de entrar em contato com essa escola que tem esse livro para poder comprar o livro, tá? E eu passo isso para ela e ela coloca aqui no Facebook, talvez para vocês em seguida. Neste livro da Infância e Adolescência, a Montessori vai descrever as necessidades de desenvolvimento do adolescente no final do livro. Ela tem 2 capítulos sobre isso. E aí, partindo dessas necessidades de desenvolvimento, você vai reconstruir o processo de alfabetização, lembrando dos elementos dessa conversa, mas cruzando com o desenvolvimento do adolescente. Tá bom? A Monique escreveu aqui que a filha foi alfabetizada nesse processo e que foi perfeito. Fico muito, muito contente. Bom dia, professor. Poderia falar um pouquinho, por favor, sobre a escolha da letra cursiva na alfabetização Montessori? Acho que eu falei. Acho que a pergunta da Blenda veio antes da gente conversar sobre a letra cursiva. Acho que a gente explorou isso bastante. Acho que está suficiente. Existe alguma instrução sobre alfabetização bilíngue? Em qual língua iniciar os sons? Em uma língua só. E de preferência na língua que a criança tem mais facilidade. Você pode fazer diferente e fazer a alfabetização só na segunda língua. Fazer a alfabetização nas 2 línguas ao mesmo tempo é difícil. Não é impossível, não é que faz mal, mas pode trazer alguma confusão, especialmente na etapa de unir sons com letras. Porque na etapa dos sons não traz confusão. A gente sempre está falando de som, não tem problema. Mas quando você junta o som com a letra, as letras têm sons ligeiramente distintos em línguas diferentes.
então você pode ter ali um obstáculo, tá? Então, o negócio aí é escolher uma para começar esse processo. Depois que o processo com uma estiver bastante avançado, a gente inicia com a outra língua. E se você já tiver feito o jogo do som, você consegue só emendar na outra língua depois, com os sons adicionais e tal, trabalhando ou na segunda língua, ou em português, se você começou pela segunda língua. Tá bom? Você recomenda alguma prática específica a ser introduzida de maneira remota para trabalharmos com as crianças de 2 e 3 anos? Em termos de alfabetização, uma coisa que algumas escolas têm feito é mandar primeiro as atividades motoras para casa. Então, lavar a louça, pendurar a roupa no varal, pequenas atividades de costura ou com alinhavos, para trabalhar a coisa motora. O jogo dos sons é muito difícil fazer pela internet, porque depende muito do alto-falante que a criança tem em casa, no computador ou no fone de ouvido, e do microfone que o professor tem no computador. A qualidade pode ficar boa, mas ela também pode ficar desesperadora. Então, o mais interessante nesse caso é ensinar o jogo dos sons para a família dessa criança. E eu sei que em muitos casos isso é muito difícil, e eu acho que a gente precisa, infelizmente, reconhecer que vai haver um déficit de aprendizado por causa desse ensino remoto. Uma outra coisa que a gente pode fazer, mas aí a gente precisa de um grupo para fazer, é montar um jogo dos sons virtual. Eu acho que seria incrível se a gente conseguisse montar uma coisa dessa. Como eu sei que tem um monte de gente de universidade aqui, eu vou jogar a ideia, tá, gente? E se vocês quiserem ajuda ou parceria para fazer esse negócio, me mandem um e-mail que a gente conversa e faz isso junto. Mas assim, montar um jogo que pode ser para celular, para computador, para tablet, até para televisão funciona, em que você grave a voz numa qualidade alta, com um bom microfone, um estúdio talvez, e aí você tem o jogo ali. Então você tem a fotografia, por exemplo, de vários animais ali, ou um desenho realista de vários animais na tela. Um animal vem para o centro da tela grandão e, sei lá, é a zebra. Vem para o centro da tela grandona, e aí a voz gravada diz: eu vejo um animal que começa com zzz. Que animal é esse que começa com zzz? E a criança vai dizer: a zebra, é a zebra. E aí o joguinho vai dizer: isso, é a zebra. E vai retornar a zebra ali para o lugar dela no círculo. E você faz isso com todos os animais do círculo. E pode ser uns 6 até 12 animais, se a criança estiver boa na coisa, pode ter nível de dificuldade, sei lá. Aí o pessoal da gamificação é que vai ajudar a gente. Aí, em seguida, você deixa todos os animais no círculo, sem destacar nenhum, e a voz de fundo diz: tem um animal aqui que começa com t, t, e é o tucano, por exemplo. E aí a criança tem que clicar no tucano, ou ela tem que dizer ali na televisão: é o tucano. Tem que ser um jogo diferente para televisão e para o tablet, mas é pouquinha coisa. E aí ela clica e a voz pode dizer: me mostre qual é o animal que começa com t, t. E aí, se ela clicar no tucano, o tucano aumenta na tela e aparece: isso, é o tucano. Eu tenho certeza que se pegar uma pessoa boa em programação, em 2 meses a gente tem esse jogo pronto. Eu tenho certeza, com todas as fases do jogo, com sons iniciais, sons finais, sons mediais, tudo gravado em alta qualidade, num joguinho simples que você pode botar em qualquer celular, tablet, computador e até na televisão. Então, essa é a minha principal sugestão, que a gente faça parcerias. Na medida em que a gente ainda não tenha parcerias, que a gente ensine para a família esse processo do jogo dos sons e a gente faz o resto. Então, a gente manda impresso para a casa da criança a letra, e aí ela passa cola com um pincelzinho em cima da letra, e aí ela joga um pouquinho de areia, ou joga um pouquinho de alguma coisa, sal, por cima da letra, deixa secar. Então, ela faz a própria letra de lixa. E aí, depois, a gente passa o dedo por cima. É o ideal? Não! O ideal seria a gente estar na escola e a gente conseguir conversar e tal. Mas, nesse momento, a gente nem sempre consegue. Então, e a gente nem sempre deve, né? Por questões mesmo de contágio e tal. Então,
essas são algumas possibilidades. A parte motora é essencial. E outra coisa que a gente sempre pode sugerir para as famílias é conversar demais com a criança, cantar junto, contar a história da infância, contar a história de como foi o dia. Se a família é alfabetizada, ler histórias para a criança, tudo isso, ler poemas, cantar cantigas, tudo isso é da maior importância, tá bom? Gente, aquela passagem em que a Montessori fala que o método dela de alfabetização não tem como objetivo mudar a forma da cultura de escrever, mas sim facilitar o processo de alfabetização, está no livro A Descoberta da Criança. A professora Renata colocou aqui para mim. Muito obrigado. Eu não ia conseguir me lembrar rápido o suficiente. E aí tem uma pergunta também aqui do pessoal do PIBID. Montessori dialoga com as neurociências o tempo todo. Em que proporção? Em toda proporção. Então, depois eu posso encaminhar também para vocês. Tudo isso eu vou pedir para vocês me pedirem por e-mail, gente. Aí eu mando e aí pode colocar aqui no Facebook tudo. Uma lista dos artigos mais recentes aí dos últimos 10 anos, mais ou menos, de tudo que tem sido publicado, montando esse diálogo entre Montessori e as neurociências. Mas, de toda maneira, tem um livro que estrutura esse diálogo para nós muito profundamente. O livro eu posso recomendar. Infelizmente, ele está em inglês, mas o livro é esse. Deixa eu achar a câmera. Este aqui. Montessori, The Science Behind the Genius. Montessori, a ciência por trás do gênio. Tá? O livro é da doutora Angeline Lillard. Ela é professora na Universidade de Virgínia. Eu acho que atualmente o livro está com 9 ou 10 capítulos, em que está com 12 capítulos. Eu acho dos quais 10 desses capítulos fazem pontes entre Montessori, psicologia cognitiva e neurociências. Tá? O livro se chama Montessori, The Science Behind the Genius, Montessori, a ciência por trás do gênio, da doutora Angeline Lillard, é da Oxford University Press. Tá bom? Infelizmente, a gente só tem esse livro em inglês por enquanto. Bom, gente, eu acho que a gente precisa ir amarrando aqui. Eu não vou conseguir dar conta de todas as dúvidas. A verdade triste é essa. A gente poderia passar o dia conversando e seria gostoso, mas não vai dar para dar conta de todas as dúvidas. Então, tem os livros que eu recomendei aqui para vocês, tem o curso que vai aparecer em breve. É isso. Muito obrigado. Ai, Gabriel, querido, nós que agradecemos muitíssimo essa aula incrível que tivemos e quantas propostas para futuros diálogos, para a gente aprofundar nos estudos, aprofundar nas leituras. Eu tenho a sorte de estar à frente de um grupo muito parceiro, muito empenhado, de professores de escolas públicas que estão em parcerias com a gente e os meus bolsistas do PIBID, eles já estão aqui numa conversa intensa, pensando na criação de jogos, criação de material, e a gente vai... Vamos ter essa conversa. Vamos fazer um bate-papo para isso. Que maravilha. Agradeço muitíssimo a sua participação com a gente, tantos ensinamentos foram possíveis, agradeço a participação e presença de todos aqui, agradeço de maneira muito especial a Ágata, que é a nossa parceira de sempre aí, como intérprete de Libra. Imagina o desafio que foi falar de fonemas usando as mãos. Quando chegou na metade da conversa, eu falei, ai, gente, o que eu vou fazer daqui para frente? Ai, muito obrigado. Incrível. A gente, na sexta-feira passada, a gente teve a conversa com a professora Silvana Uma, que veio falar para a gente justamente sobre a alfabetização de surdos. E aí eu tenho certeza que os alunos foram fazendo as conexões, o que você estava falando com o que ela estava dizendo. Eu acho que a gente vai precisar fazer esse diálogo. Aqui em Angra dos Reis, a gente tem uma grande escola especializada em crianças e adolescentes surdos, então nós todos temos muito interesse em aprofundar esse conhecimento. Mas foi fantástico, foi incrível, adorei. Esse material vai ficar aqui gravado na nossa página do Facebook e também a gente vai tentar colocar no YouTube. A gente está inaugurando essas nossas plataformas, justamente para a gente intensificar o diálogo, e espero poder reencontrá-lo sempre, e nós vamos continuar aí a parceria. Deixa só eu mencionar, professora, diga. Desculpa, a Larissa, que está aqui nos comentários,
Sim. está fazendo, eu não sei se eu não me lembro se é um TCC, um mestrado, doutorado, eu não me recordo mais, sobre alfabetização Montessori bilíngue português-Libras. Então, pode ser uma conversa interessante também. Só mencionar aí que ela está trabalhando nesse sentido. Ai, que Gente, bacana, muito obrigado. Larissa. Coloca para a gente seu contato, que a gente entra, vamos todos conversar juntos, vamos aprender juntos. Gabriel, muito obrigada. Agatha, muito obrigada. Obrigada ao Mário e ao Ivan que estiveram aí nos bastidores nos ajudando. A todos vocês que estiveram presentes até agora. Bom final de semana, continuem se cuidando direitinho e a gente se fala. Um Obrigado. beijo.